ano está acabando. Com ele, essa temporada do podcast EBE também. E desde já, agradeço a você, que nos acompanhou aqui nessa jornada. Falamos dos primeiros a pensar sobre cinema negro no Brasil, como Zosmo Bubu, no terceiro episódio, e Adélia Sampaio, no quarto episódio. E nesse sexto episódio, vamos falar sobre o cinema negro contemporâneo no Brasil, como estamos pensando esse cinema e como ele tem se movimentado no cenário nacional. Existe muita coisa nesse meio tempo. Muitas histórias, personagens e movimentos que queríamos falar e que precisam ser falados. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui. Pensando no cinema negro brasileiro, claro que eu, um jovem cineasta com poucos curtas no currículo, não tenho cacife para falar sobre tudo isso. E é por esse motivo que trouxe outras pessoas para falar nesse episódio também. Conversei com Daiane Rosário, realizadora audiovisual baiana e uma das criadoras da Mostra MIMB, a mostra itinerante de cinema negros Mahomed Bamba. Então, eu sou Daiane Rosário, sou coordenadora geral executiva da Mostra Itinerante de Cinemas Negros Mahomed Bamba. Trabalho com cinema e audiovisual há mais ou menos uns quase 15 anos. Nunca fiz outra coisa na vida, desde os meus 16 anos eu trabalho com isso. Assim, foi uma perspectiva muito eu acho que desviar um curso, né? Porque isso é muito novo, minha família, ninguém nunca teve esse contato diretamente com a arte, é uma outra realidade. Então, através de projetos e outros caminhos que me possibilitaram ter esse contato, né, foi que eu consegui construir esse caminho nessa área. Atualmente, né, eu faço também assistência de direção na área de cinema e audiovisual, que é algo que eu também venho investindo muito tempo, né. O último trabalho que eu fiz foi um original do YouTube chamado Creators. E é isso, né, eu venho construindo alguns espaços dentro do cinema e audiovisual, principalmente pensando na direção de produção, na assistência de direção e na gestão de mostras e festivais. Conversei também com Rodrigo Antônio, realizador audiovisual paraense e atualmente presidente da APAN, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Eu sou Rodrigo Antônio, então eu sou paraense, cineasta, produtor. É sempre bem complexo para mim me apresentar, porque eu fico pensando que a gente tem uma postura, eu acho que uma posição enquanto povo preto mesmo, né, nas artes e no cinema mesmo, meio polivalente, assim. Então, eu acho que eu estou conseguindo me posicionar melhor ultimamente como um mobilizador audiovisual, assim. Minha relação com o cinema veio da pesquisa, eu me formei primeiramente em História na UFPA, aqui em Belém, estudando história do cinema, história cultural em geral. E daí veio o meu interesse por cinema, assim, muito mais para refletir sobre representação e a construção de uma imagem da Amazônia no cinema. E isso, de alguma maneira, foi me levando, me movimentando no desejo de criar também essas narrativas, né? Lá no nosso primeiro episódio, a Comunidade EBE, falamos sobre essa noção de comunidade, de aquilombamento, que nossas produções e iniciativas estão voltadas para trazer a população negra para mais perto, para estarmos entre os nossos, para compartilhar nossas histórias, nossas dores, mas também nossas alegrias, nossos fracassos e comemorar bastante nossas conquistas. Conversando com pessoas negras que fazem cinema, percebi que muitos pensam assim. O que a gente viveu na última década, assim, não sei se foi nas últimas décadas, talvez a gente tenha um período maior, né? A gente precisa entender os processos de revolução comunicacional e de como isso altera nossas formas de se conectar, se interagir, né? Eu tenho muito essa reflexão a partir de estudos comunicacionais mesmo, né, de mídia. E aí, quando você para pensar o que foi a internet, né, e o quanto é isso, assim, os estudos comunicacionais mostram que todas as grandes revoluções comunicacionais levaram décadas para se estabelecerem, né, como meios de comunicação, assim, hegemônicos, o rádio, a televisão, o cinema. E quando a gente para olhar para o tempo da internet, isso foi um tempo muito mais curto e muito mais, né, revolucionário, assim. Eu acho que a gente já estava conectado, a gente já tinha, né, é muito importante a gente reconhecer e honrar as trajetórias anteriores. O que o movimento negro fez enquanto fortalecimento, desde a década de 70, né, em Ori, Beatriz Nascimento vai trazer isso, né, esse processo de fortalecimento de movimento negro, de uma ocupação dos espaços da universidade, da construção de um pensar, né, negro nesses espaços de
produção de conhecimento mesmo, isso teve uma importância. E isso nos traz, nos dá força para que a gente consiga caminhar com muito mais assertividade e processo de movimentação social mesmo nesses últimos anos. E eu acho que a internet ela possibilitou esse encontro de referencialidades, né? A gente se conecta porque a gente realmente sai desse lugar de sermos somente espectadores, a gente passa a consumir, né? E a gente passa também a se buscar nesse processo. De onde estamos, com quem eu quero dialogar, o que eu quero ver, quais são as narrativas que não me contemplam. Então, eu estava lendo alguns estudos ultimamente que falam que, politicamente, a revolução comunicacional que a internet gerou teve uma importância muito grande para o fortalecimento de movimentos sociais como o feminismo e o movimento negro, assim, no sentido dessas conexões, né? E dessas conexões que já existiam, que são ancestrais, mas que nos levam para um outro lugar de construção. Ainda nesse pensamento, é preciso também refletir como passamos nossa imagem através das nossas histórias. A população negra é diariamente bombardeada por imagens e notícias de pessoas negras sofrendo física, verbal e psicologicamente, além das agressões que sofremos como indivíduos. Quando vamos assistir obras que trazem protagonistas negros, principalmente obras que se propõem a discutir o racismo, nos deparamos com os mesmos assuntos e as mesmas dores. E dor atrás de dor cansa. Às vezes queremos ver nas telas apenas pessoas negras se divertindo, negros sendo super-heróis, negros amando, trazer mais leveza a essas narrativas. E se as pessoas brancas não estão preocupadas com isso, somos nós, cineastas negros, que precisamos nos preocupar em positivizar a imagem da população negra. Tem um cineasta que ele é responsável assim, pelo meu ingresso no cinema, né? Foi e é o meu grande mentor. Né? Hoje em dia nós somos grandes amigos, Antônio Olavo, que ele sempre fala que a gente precisa positivar a nossa imagem, né? Porque esse lugar da dor, né, já está contado. Eu acredito, confio parcialmente nisso, do que o Olavo está falando. Eu acho que as narrativas também sobre denúncia são importantes, porque a gente continua morrendo, né? Os nossos corpos, eles continuam sendo ceifados, a gente continua sendo abordado em lojas, em mercados, a gente continua sendo sufocado de diversas formas. Então, ainda é importante, né, falar sobre genocídio. Quando não for mais, a gente vai... Tenho certeza que as nossas narrativas vão ser só sobre amor. Mas esse outro lugar também da construção do imaginário, ele não pode ser só branco, né? Da construção do imaginário positivo, né? Porque a gente é forjado na sessão da tarde, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros, né? Desse primeiro contato com o cinema. Então, o que a gente está acostumado a ver são famílias ali felizes, com outros tipos de complexidade. A gente está acostumado a ver uma família do interior branca que vai para a cidade, que fica totalmente perdida ali naquele local, desconectada. História de princesa, mas todas essas histórias elas são conectadas a pessoas brancas. Então é importante que a gente também converta a nossa criação de imaginário para esses tipos de produção. Seja para falar de humor, seja para fazer besterol. E aí, eu acho que é importante também a gente trazer essas novas óticas, né? Por exemplo, agora com a Aldir Blanc, né? Porque teve muito artista que ficou vivendo em condições assim muito, muito difíceis, né? Por conta da pandemia. A Aldir Blanc deu um certo alívio. Eu não vou dizer que sanou todas as questões, né? Mas a gente conseguiu produzir muito aqui em Salvador. E a gente vê isso nos reflexos dos filmes, né? A gente tem filme de terror, a gente tem filme de comédia, a gente tem filme de romance. Então, assim, são outras óticas que estão sendo pensadas. Mas é importante entender que quando fomos pessoas pretas que estamos vivendo ainda nesse regime fascista, reacionário, que ainda banaliza nossos corpos e acha que nossos corpos são alvo 24 horas, 24 por 48, a gente precisa ainda denunciar. Né? Essas denúncias são importantes, né? Eu acho que são atravessamentos que pessoas negras e indígenas vivem e quilombolas vivem cotidianamente, né? Que é sobre esse lugar sempre da denúncia do genocídio, né, da retirada dos nossos acessos aos espaços que são nossos. Então, esse cinema ele ainda é importante ser feito. Mas esse outro contraponto também, porque a gente precisa de espaços mais leves, né? A gente viu agora na pandemia que a gente está construído por uma onda de questões mentais e doenças mentais muito grandes, né, por conta desse processo de isolamento, por conta das grandes perdas que a gente teve durante esse período, e que a arte foi muito importante para sanar, né, ou para aliviar, seja que um pouco, essas dores. Então, é importante também a gente positivar esse lugar, né? Acho muito interessante quando Janaína Oliveira coloca que a gente precisa, sim,
definir e dizer o que é um cinema negro, né? E como é que o mercado vem para uma perspectiva de compreensão desse cinema negro quase como um gênero, né? E numa perspectiva cerceadora do que é esse cinema negro, dizendo sobre o que a gente vai falar, sobre o que são as nossas narrativas, ainda pensando as nossas narrativas a partir de uma perspectiva das nossas dores, da violência, do racismo, né? E o que tem interessado para essa indústria audiovisual enquanto as nossas histórias, e o que a gente tem construído em torno das nossas histórias, e como esses são processos de negociação para nossa inserção e permanência em certos espaços, mas que o fato da gente estar nesse momento onde não são dois, são múltiplos artistas e cineastas construindo esse cinema negro brasileiro, faz com que a gente tensione essa estrutura e que a gente consiga construir uma multiplicidade, né, dessas imagens que nos leva a compreender o quanto a gente está conectado e o quanto essas narrativas elas se conectam, assim. Então, a gente consegue já, por conta de se ver e se autorreferenciar, entender o que é negociável e o que não é negociável para a nossa existência nesses espaços, né? E eu acho que isso é o mais revolucionário e é nesse lugar que eu acho que a gente está construindo esse momento de um cinema brasileiro contemporâneo. Pensando nisso, o cineasta Jefferson D., pelo manifesto Gênese do Cinema Negro Brasileiro, lá no ano 2000, publicou Dogma Feijoada. Quem é estudioso do cinema reconhece essa palavra por conta do Dogma 95, um movimento cinematográfico da Dinamarca. No Dogma Feijoada, Jefferson D. pensa sobre o cinema negro no Brasil e ressalta 7 regras para a produção do cinema negro. Como ele comenta no documentário Por Trás das Telas, Negros e Negras no Cinema Brasileiro, realizado por Jéssica Gonçalves. Dogma Feijoada são 7 itens, são 7 leizinhas que foram criadas há mais de 10 anos atrás e foi fruto de um estudo de iniciação científica, uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, e que eu me orgulho muito de falar tudo isso, né? Uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, e que foi fundamental para poder fazer a reflexão de como o cinema se relacionava com os negros brasileiros, né? Então fiz um estudo, conheci muito a história do Zósimo Bulbo, a história de Valdir Onofre, a história do Antônio Pitanga como diretor, os diretores não negros, Nelson Pereira dos Santos, toda a turma do cinema novo e tal. E eu descobri que nem os diretores, vamos dizer, brancos, e nem os não brancos, e nem os negros, né, contemplavam aquilo que eu poderia chamar de cinema, uma identidade brasileira, né, tal. E eu me lembro que meu orientador era o Calil, que era um professor, foi até secretário de cultura daqui da cidade de São Paulo. Ele foi meu orientador e eu conversava muito com ele, e ele falou: Jefferson, se você não concorda com o cinema novo, nem, né, o cinema da chanchada, nem com o que os outros diretores tinham feito no Brasil, né, negros inclusive, qual é a sua, né? O que você tem para dizer? Então, aí conversando com uns amigos, com o Noel Carvalho, com o Ari Cândido Fernandes, com até o Joelzito, a gente conversou um pouquinho. Aí eu escrevi 7 leizinhas, 7 leis do que eu chamaria de gênese do cinema negro brasileiro. Para o cinema negro brasileiro existir, tinha que respeitar aqueles 7 itens. Então, o primeiro item era muito claro, ou muito escuro, né? Que era: o diretor tinha que ser negro. Esse é o item, sem dúvida nenhuma. Hoje, 10 anos depois, eu vejo que é o item mais importante, né? Para que o cinema negro exista no Brasil, ele tem que ter um negro no comando, né? E o comando hoje de um filme, muitas vezes ele é delegado ao diretor, né? O segundo o filme tem que se referir a o protagonista tem que ser negro ou negra, né? Terceiro mandamento: o filme tem que se referir à cultura negra brasileira, nesse sentido mais geral. O quarto ponto: fazer filmes exequíveis. Ou seja, se você tem 1 milhão, faça filme com 1 milhão. Se você tem 10 mil reais, faça filme com 10 mil reais. Se você tem 10 reais, compre um cartão e tire fotos e publique na internet. Se você não tem nada, dê um sorriso para alguém, que já vale, né? Mas fazer filmes exequíveis, né? Eu percebi que muitos
realizadores negros tinham começado filmes, mas nunca tinham conseguido acabar um filme, porque talvez tivessem pensado de uma maneira equivocada a sua produção, então tinha muitos filmes encalhados. O quinto mandamento, heróis ou bandidos, acho que é isso, heróis e bandidos estão proibidos. O sexto mandamento, personagens estereotipados, negros ou não, também estão proibidos. Eu usei essa palavra proibidos mesmo, proibidos, para enfatizar de que era proibido, né, e tal. E o último mandamento é privilegiar o negro comum brasileiro. Além do dogma feijoada, vários movimentos surgiram e surgem para consolidar o cinema negro no Brasil. Entre eles, a APAN, a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. A APAN é uma instituição de fomento, valorização e divulgação de realizações audiovisuais protagonizadas por pessoas negras, bem como a promoção de profissionais, também negros, para o mercado audiovisual. E como dito no início do episódio, o Rodrigo Antônio é o atual presidente da associação. Entendendo que a gente estava vivendo um processo ali em 2012, isso mais ou menos, que essas políticas públicas estavam sendo debatidas, a gente estava vivendo um momento, né, de um fortalecimento da produção no Brasil, e eu acho que tem um lugar do letramento também, né, de um domínio e apropriação de linguagens. A apropriação da linguagem cinematográfica, ela é um passo, e a apropriação dessa linguagem, desses mecanismos, dessas perspectivas mais políticas de fazer cinema também era uma apropriação de linguagem que me parecia importante. A nossa existência nesses lugares, elas não estão garantidas, então a gente tem que saber como é que a gente vai se instrumentalizando e se fortalecendo para conseguir estar nesses lugares, ocupar certos espaços de debate, tomada de decisão, e entender que isso, né, que a nossa ação precisa ter uma visão ampla assim, desses lugares. Eu acho que o lugar de uma perspectiva política do audiovisual, perspectiva inclusive de como é que a gente acessa, como é que a gente produz, como é que a gente tem acesso a esses fundos políticos, eu acho que isso está muito marcado até no surgimento da APAN, né? Ali em 2014, 2015, quando começam a ter os primeiros editais com políticas afirmativas, era um lugar onde a APAN começa a atuar. A gente precisa falar de uma ação de construção de políticas afirmativas nessas políticas públicas que estavam sendo gestadas e estavam sendo executadas a partir daquele momento, né? Nesse passado tão recente, menos de uma década atrás. E então acho que a PAN já nasce de um lugar de uma afirmação, de uma presença da gente em certos espaços de tomada de poder, de decisão mesmo, né? E eu acho que de alguma maneira, assim, não estando vinculado à PAN, a minha entrada na PAN posterior, mas eu tinha essa visão também de que eu precisava me instrumentalizar e entender um pouco de como a possibilidade do produzir, né? A possibilidade de ter instrumentos e base suficiente para que a gente possa contar nossas histórias, como é que eu poderia construir isso, assim. Então, atuar muito mais como produtor vai para um lugar estratégico e político de uma trajetória, sabe? De como eu imaginava a minha inserção nesse cenário do audiovisual brasileiro, assim. E pensando como somos diversos e plurais dentro do imenso território brasileiro, a APAN é constituída por conselhos regionais, que assim, além de debater as demandas nacionais dos realizadores, debate-se também as demandas de cada região. E no sentido da APAN, isso foi muito importante assim, para mim, porque eu entro no conselho em 2019, eu acredito, como conselheiro da região norte, e assumi a presidência em 2021. Mas todo o processo que a gente viveu com a construção desses conselhos, e eu acho que isso dentro da própria associação foi um salto muito importante, né? Porque a APAN desde 2016, em 2019 passa pela primeira eleição e tem essa mudança estrutural, onde a gente passa a ter conselhos regionais, uma representação de cada região do Brasil. Isso foi, para mim, um lugar que foi esse lugar do pertencer e dizer, aqui há, né, pessoas com trajetórias distintas, com construção e vivências, né, da sua negritude, partindo de lugares distintos. A gente sabe o que nos conecta, né? A gente sabe o que nos atravessa,
dentro de uma estrutura social racista num país como o Brasil, né, com as heranças coloniais desse país, como é que essa colonialidade afeta nosso corpo, nossa voz, e os movimentos que a gente está fazendo em distintos campos para sair dessas estruturas e para tensionar essas estruturas. Então, eu acho que quando a gente vai para a PAN e eu entendo quais são os debates que estão postos para uma realidade mais ribeirinha, cabocla, da região amazônica, como o que é o processo de constituição de o entender-se negro dentro do cenário artístico do Sul, quando eu escuto a Karine Martins, que é a nossa conselheira do Sul, quando a gente já vai ter as outras referências do que é, né, o movimento negro na Bahia, que é um outro lugar, né, que é se dar dentro de uma outra afirmação do ser. Tem certos questionamentos ou certas trajetórias que não são vividas ali porque você, né, vive e sente o que você é, né, o que você pode vir a ser num outro lugar histórico, assim como no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, eu acho que eu consegui entendendo que há processos históricos que se cruzam, e como eu disse, partem de alguns lugares e atravessamentos e traumas mesmo, independentes de territorialidade, mas tem esse lugar de constituições também, dessas imagens e dessas novas paisagens que a gente está conseguindo construir e que a gente está conseguindo construir, que a gente está conseguindo ver nesse processo de reconexão, nesse aquilombamento. Além das associações e manifestos, existem as mostras e festivais de cinema negro, que auxiliam nessa consolidação do cinema negro nacional, abrindo portas e telas para que esses filmes sejam exibidos em todos os cantos do país. E são muitas mostras que existem. Tem a Mostra de Cinema Negro Osmo Bubu, no Rio de Janeiro, o Festival Cinema Negro em Ação, no Rio Grande do Sul, a Semana de Cinema Negro, que acontece em Minas Gerais, o Griot Festival de Cinema Negro Contemporâneo, no Paraná, a Mostra Negritude Infinita, no Ceará, o Festival Internacional do Audiovisual Negro, que é realizado pela PAN, o Festival de Cinema Negro Zélio Amador de Deus, em Tocantins, e a própria EBE, aqui em Sergipe, além de tantos outros. Então, a MIMB foi um desejo muito antigo meu, né? Na universidade ainda, com essas ausências de identificação racial, seja nos cânones, na disciplina, na própria sala de aula, nos professores. Em algum momento pensei em desistir, né? Me senti meio que bem deslocada nesse espaço. Eu acho que todos os corpos pretos que entraram na universidade, né, nessa faixa de 5 anos, 8 anos atrás, pode dizer um pouco sobre isso, ou 10 também, dessa falta de identificação e desse deslocamento que a gente sente nesse espaço, sentiu nesse espaço. Porque hoje a universidade está muito mais preta do que antes. E aí, quando eu pensei em desistir, eu conheci Mohamed Bamba, né? Que foi um professor, um pesquisador, que muito influenciou para as minhas óticas de pensar cinema negro, né? Porque até então a gente ainda construía muitas narrativas sobre genocídio que são importantíssimas, mas que ainda eram narrativas ainda muito ligadas num outro lugar da política dos corpos pretos, né? Da denúncia. E aí, quando eu assisti o primeiro musical chamado Em A Fala, que é um musical de Flora Gomes, um musical moçambicano, eu falei, poxa, é isso, né? A gente tem outras questões, a gente tem outras complexidades e eu posso falar sobre isso, eu posso existir nesse espaço. Então, primeiro foi o primeiro ponto, né, que me fez essa chama começar, né, a acender aqui e pensar sobre um lugar de encontro. Eu ainda não estava bem formatado na minha cabeça o que seria, mas eu queria um lugar para a gente se encontrar e ver filme, né? E eu participei de alguns grupos de pesquisas pretos, né, porque a gente tem esse lugar de aquilombamento. Na universidade éramos poucos, mas a gente sempre estava junto. E depois o Egbé, né? A Egbé foi um ponto de virada. Eu participei, eu acho que da primeira ou da segunda edição da Egbé. Ver, né, como isso acontecia, como era tão potente esse lugar de encontro, de assistir filme, de ver as nossas produções, dessa riqueza e dessa complexidade de obras. Conversei muito com o Lu, inclusive, né? E falei, poxa, é isso que eu quero fazer em Salvador. Porque a gente teve alguns festivais de cinema aqui, mas por questões de financiamento não conseguiram, né, se manter. Então, eu entendi que eu poderia pegar esse exemplo da Egbé com esse desejo que eu tinha na universidade de lugares para me encontrar com essa galera que produz
e criar algo aqui. Então foi muito embrionário, mas muito ousado também, porque já começou pensando muito grande, né? A gente não queria pouco. Queria estar em 5 espaços, fazer 3 sessões paralelas, ocupar periferia, ocupar espaços públicos sem R$1 no bolso. E aí, o mais engraçado era isso, né? Então, eu entendi que sozinho eu não conseguiria fazer, e a gente, mesmo que a gente tenha uma boa ideia, a gente tenha bons elementos para criar, a gente precisa de pessoas, né, que consigam dar suporte e nos dar apoio, que acreditem nesse projeto. Então, eu chamei essas mulheres que inicialmente, né, foi Thais Amor Divino, Amanda Lima, Kinda Rodrigues, Inajara Diz, Loia Fernandes, Júlia Moraes, Naimara Azevedo. Né? Depois de algumas edições dos caminhos, né, cada uma foi criando, traçando seus caminhos, éramos 8, se tornamos 6, agora somos 5, né? E é importante entender também que isso faz parte do amadurecimento do festival, né? A gente está agora com 4 edições e uma especial, né? Totalizando 5 ciclos da MIMB. Ano que vem a gente vai passar para a 5ª edição oficial do festival. E para a gente é muito bonito, né? Entender como essa construção ela também partiu desse lugar e desse desejo de se ver, se encontrar, mas para além disso, de se profissionalizar, né? Ao longo do tempo também a gente entendeu que não poderia mais fazer de forma independente, então começamos a nos instrumentalizar para pleitear editais, né, lei de financiamento. Então esse ano a gente teve financiamento da Aldir Blanc, teve da Rouanet, né, a gente conseguiu também um outro edital de uma empresa privada, e a gente está com algumas coisas empenhadas agora. Mas tudo isso porque a gente foi amadurecendo a nossa existência, né? E eu acho que parte muito desse lugar. E a EGB é uma grande referência pra gente, né? Do fazer, do colocar assim no peito e falar, botar o peão na unha e falar, a gente vai fazer, a gente não vai deixar de fazer por conta disso, né? Eu acho que faz parte muito desse lugar de resistência do povo preto, né? A gente sempre teve muito pouco e desse pouco a gente transformou em muito. Então, quando eu vi a EGB transformando um pouco em muito, eu falei, não, é isso, né? Agora a gente não é o lugar também de se contentar com isso, né? Eu acho que foi o movimento do fazer, né? A gente criou o movimento do fazer, agora a gente quer as mesmas condições, né, que esses grandes festivais que são encabeçados e liderados por pessoas brancas têm, né? Porque a gente consegue fazer uma programação tão rica quanto, né? Eu acho que muito maior, inclusive, porque existe uma necessidade ali de um resgate ancestral que a gente carrega quando a gente coloca esse festival de cinema negro na rua. Então, não só falando da MIB e da EGB, mas muitos outros que estão aí, que estão chegando agora também. Existe um movimento não só de uma onda de fazer festivais de cinema negro, mas entender que essa necessidade ela vem aumentando a cada dia, né? O desejo do nosso povo, né? A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender que a gente precisa consumir mais sobre nós, né? É uma coisa incessante, assim, sabe? De querer mais, saber mais, entender mais sobre a nossa história, porque se perdeu muita coisa, né? Então, a história, a partir do cinema, ela acaba trazendo esse resgate. Outra janela de exibição são os streams. Vivemos na era dos streams, mas também não são todos que dão espaço para nós entrarmos, né? Então surgiram streams específicos para as produções negras, como, por exemplo, a To Display, da APAM. Eu acho que tem um ponto aí que é justamente entendendo o porquê da importância da To Display e o porquê da importância de todas as ações e plataformas que a APAM vem construindo e gerindo, e que dão conta de como a gente precisa pensar a nossa existência nesses espaços. Assim. Então, a gente, como eu falei, a gente precisa produzir nossas histórias, a gente precisa escrever nossas histórias, mas a gente também precisa desse repertório, né? A gente precisa se ver, a gente precisa ver que estética, que linguagem, que formas de construção das nossas histórias estão sendo feitas dentro de uma perspectiva afrodiaspórica mesmo, assim. Então, a To Display vem no sentido de fazer com que a gente se veja, fazer com que a gente crie repertório, fazer com que... Eu acho que tem um lugar do se ver que é muito revolucionário mesmo. Quando eu penso aqui na região amazônica e no lugar de como eu fui para o cinema, é porque eu vi filmes dentro de uma perspectiva onde eu não me reconhecia. E o fato de não me reconhecer nessas narrativas me levava a uma compreensão de que eu não poderia também contar minha história, ou que a minha história não era importante ou digna de ser contada, né? Então, tem um lugar do não pertencer que nos leva ao não poder, né? Ao não poder ocupar, se apropriar, construir, assim. Então, as representações, elas são muito importantes, né? Voltando a essa ideia do
há poder em poder ver, há muito poder, e durante muito tempo a gente só pôde ver, né? E muito tempo o poder ver é uma ação ativa do agora, mas ele também é uma ação de muita violência, né? Quais são as narrativas, quais são as representações que a gente consumiu de nós mesmos, assim, né? Onde estavam as pessoas pretas no nosso imaginário na televisão brasileira, né? Eu acho isso muito louco, assim, porque para mim, quando eu sempre falo, eu sou um negro gay e amazônico. Então, quando eu olhava para as coisas que eu consumia, me via, eu não tinha nem, sabe, eu ainda era um vir a ser de alguma coisa, de uma consciência de quem eu sou, de quem eu quero, de como eu quero estar no mundo. Mas as narrativas que eu via me faziam sentir que qualquer coisa que eu pudesse vir a ser era muito errada, ou era muito negativa, ou não era digna de ocupar certos espaços, né? E eu falo isso porque eu acho que a Display vem nesse sentido, assim, você poder se ver, né, em outros espaços, a partir de outras representações de onde nós estamos e onde nós podemos estar, isso é muito revolucionário. Eu estava conversando com uma amiga que pesquisa cinema negro para crianças, e ela estava falando isso. De alguma maneira, a nossa geração que está produzindo cinema enquanto cineastas pretos, a gente está muito no lugar que a gente fala do refazimento de representações, no lugar de cura, né, dessas violências imagéticas e narrativas que a gente viveu, dessas narrativas que a gente viu. A gente está sempre no lugar de ressignificação, de revolução, de tensionamento, mas que a gente também precisa, desde já, começar a construir para as próximas gerações, né? Não esperar com que a gente diga, a minha experiência com o cinema, com o audiovisual, se dá a partir de um lugar da violência das imagens, da violência das narrativas, do não pertencer, mas que vá para um lugar que é o revolucionário que a gente tem nas mãos, de poder formar essas crianças, as próximas gerações de pessoas pretas, dentro de uma perspectiva do pertencer, né? Dentro de uma perspectiva do direito à dignidade, né? Da valorização da sua voz, da sua história, do seu lugar como sujeito protagonista de suas próprias histórias. Então, eu acho que a gente precisa estar nesse lugar e o ver essas histórias e ter essas histórias na Display vem no sentido da gente possibilitar isso, com que a gente se veja não só pertencendo, mas ir refazendo caminhos, né? E refazendo representações que habitam a nossa subjetividade, o nosso imaginário, mas principalmente construindo desde já uma outra forma de nos inserirmos nessa indústria, nesse lugar do audiovisual e do cinema, que é a disputa, né? É um lugar de disputa e de tensionamento, mas como é que a gente vai fazer isso de outras formas, assim? Além da Display, podemos citar outros streamings, como a Afroflix, a Hulu TV e o próprio site da EBE, onde você pode assistir produções que já foram exibidas em outras edições da mostra. O cinema negro está conquistando cada vez mais espaço, principalmente dentro do cinema comercial, onde por muito tempo não conseguimos entrar. Ainda assim, o cinema negro é um cinema de luta, de resistência, mas também de comemoração. E o recado que eu posso deixar aqui é: consumam o cinema negro. Assistam Zosmo Bubu, Adélia Sampaio, Everlane Moraes, Viviane Ferreira, Letícia Batista, Glenda Nicásio, André Novaes, Leon Reis, Sabrina Fidalgo, Karine Fiuza, Fernanda Almeida, Jefferson D., Diego Paulino, entre tantos outros e outras. Assistam, ouçam e, além de tudo, contem as nossas histórias. Acho muito interessante o mito de Niame, né, da Nancy, Zélia Amador de Deus, que é uma pesquisadora e uma figura muito importante para o movimento preto aqui no Pará. Ela fala um pouco sobre o mito de Anansi, essa divina, né, essa deusa que desafiou o deus Niame e trouxe as histórias de volta para a Terra. É uma história meio ali da África ocidental, e que essas histórias nos acompanham, que essas histórias cruzaram o Atlântico, né, com os nossos ancestrais no processo de chegada aqui, e como a gente está conectado, que todos somos filhos de Anansi, né, e que essas histórias vão se reconectando. Esse foi mais um episódio do podcast EBE, uma coprodução da EBE
Mostra de Cinema Negro, e a Café Preto Produções Sonoras. Eu sou Hector Souza e fui responsável pela narração, roteiro e edição deste episódio. Além de mim, o podcast também é coordenado por João Brasil, Luciano Oliveira e Tiara Menezes. Acompanhe a EBE nas redes sociais, em @EGBE-Cinema-Negro, para ficar por dentro das novidades da mostra e os preparativos para sua 7ª edição. Abraços e axé!